Bom, a primeira operação com raízes que nós vamos trabalhar é a simplificação. Como que a gente pode simplificar esses radicais aqui? Nós vamos decompor os números em fatores primos. Então, vou pegar o 96 e vou fazer a decomposição dele. Então, posso fazer por 2 primeiro ou por 3, não importa a ordem aqui, vai dar 48. Por 2 novamente vai dar 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3 e por 3, 1. Então, a gente fez a decomposição dele e nós chegamos no seguinte. O 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5 e o 3 apareceu uma vez. Só que como nós estamos trabalhando com raiz quadrada, nosso objetivo é agrupar os expoentes de 2 em 2. Então, a gente pode escrever esse 2 elevado a 5 assim, ó. 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 elevado a 1. Porque aí quando a gente colocar dentro da raiz, vai ficar mais fácil. Quando eu fizer essa raiz, eu vou cancelar. A raiz quadrada vai cancelar a operação de levar ao quadrado, são operações inversas, Então, essa raiz vai ficar como? Vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Aqui, ó, a raiz vai cancelar com a potência. Aqui também. Então, a gente fala assim, esse 2 sai da raiz, Eu vou resolver a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai dar 2. Então, vai ficar esse 2 de fora, esse 2 de fora, esse 2 de dentro e esse 3 de dentro, porque os expoentes deles não chegaram a ficar 2. Então, a nossa resposta aqui, ó, vai ficar 2 vezes 2, 4, raiz de 6. Então, a simplificação da raiz de 96 vai ficar assim, ó, correto? Agora nós vamos fazer o caso da raiz cúbica. A gente vai usar o mesmo raciocínio, A gente vai fatorar, decompor aqui o 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Deu 3 elevado a 4. Só que aí, como nossa raiz é cúbica, nosso objetivo é agrupar os termos de 3 em 3. Então, esse 3a4 nós vamos escrever como 3 ao cubo vezes 3 elevado a 1. E nossa raiz vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Correto? Então, aqui, ó, a raiz cúbica e a potência 3 são operações inversas. Uma vai cancelar a outra. Então, esse 3 aqui vai sair da raiz e o outro 3 vai ficar na raiz. Então, a resposta aqui da simplificação vai ser 3 raiz cúbica de 3. Vai ficar assim, tá vendo? Com números menores, Então, essa é a operação de simplificação. Nesses outros dois exemplos, continuando a simplificação, nós vamos fazer o seguinte. Esse expoente fracionário nós vamos transformar em raiz. Vai ficar raiz cúbica de 4 ao quadrado, certo? Que é uma propriedade da potência. Então, quem está no numerador da fração vai ser o expoente e quem está no denominador vai virar o índice, tá certo? E aí, a gente quer simplificar isso aqui. Então, nós vamos fatorar o 4, Quando eu decompor o número 4, ele vai dar 2 ao quadrado. Mas o 4 já estava ao quadrado. Então, na verdade, vai ficar 2 elevado a 4. Porque eu vou multiplicar esses expoentes aqui, ó. E aí, nós vamos fazer igual no exemplo anterior, A gente vai reescrever esse 2 a 4 como sendo 2 ao cubo vezes 2 elevado a 1. Por quê? Porque a nossa raiz é cúbica, Então, esse 2 aqui vai sair e esse outro 2 vai ficar aqui dentro. Então, a resposta vai ficar 2 raiz cúbica de 2. Então, é um exemplo parecido com o anterior, mas que estava na forma de potência fracionária. A gente também pode usar a simplificação, se for o caso, na questão. Esse aqui, 3 raiz de 75, nós vamos fazer de maneira parecida também. Nós vamos fatorar 75. Vou colocar aqui no cantinho. Por 5 vai dar 15, por 5 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Então, a gente chegou em 5 ao quadrado vezes 3. Então, a gente está
com 3 vezes raiz de 5 ao quadrado vezes 3, correto? Esse 5 ao quadrado vai sair, e ele vai multiplicar com esse 3 que está aqui fora, tá? Então, se tiver algum número aqui fora, você multiplica com aquele que sai, né? Aquele que foi extraído aqui do radical. Então, a gente vai ficar com 15 raiz de 3. Pronto. E aí, a forma simplificada desse número aqui, ó, vai ser esse daqui. E frações que nós vamos ver primeiro aqui são as de soma e subtração. Nós só podemos somar ou subtrair radicais que sejam iguais, tá bom? Então, a gente tem que somar, por exemplo, raiz de 2 com raiz de 2, raiz de 3 com raiz de 3. Se forem diferentes, a gente não vai poder somar nem subtrair, tá certo? Então, esse primeiro exemplo aqui, a gente tem raiz de 2, raiz de 8 e raiz de 3. Só que o 8 não é um número primo, então dá pra gente simplificar esse radical aqui, igual nós fizemos nos exemplos anteriores. Então, quando a gente fatorar esse 8, ele vai ficar 2 ao quadrado vezes 2, certo? E aí, esse 2 aqui vai sair do radical e vai multiplicar com o que está ali de fora. Então, no fim das contas, a gente vai ter 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 3. E aqui que a gente vai poder somar? Só esses dois aqui, ó. Soma os coeficientes, tá vendo? Que são esses números que estão de fora. Então, vai dar 7 raiz de 2 menos 3 raiz de 3. Nossa resposta vai ficar assim mesmo, tá? Vai ficar desse jeito, ó. Nós não vamos somar a raiz de 3 com a raiz de 2, tá ok? Agora, esse caso aqui são radicais que também precisam simplificar. Então, a gente vai fatorar o 108, fatorar o 48 também, pra gente ver como que vai ficar. O 108 vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 elevado a 1, certo? O 48 vai ficar 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 elevado a 1. Então, depois que a gente simplificar, que a gente vai ver se esses radicais vão ficar iguais ou não, para a gente poder somar ou subtrair. Então, aqui no primeiro, quem vai sair, ó, o 2 e o 3. Então, vai ficar 6 raiz de 3. Aqui vai sair esse 2 e esse 2. E vai multiplicar com esse de fora. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E o 3 continuou aqui dentro. Aí, a gente vai poder subtrair, então. 6 menos 8 vai ficar menos 2 raiz de 3. Aí, você não mexe dentro da raiz, não, tá vendo? A gente só repete a raiz de 3, né? Como se a gente estivesse fazendo uma conta assim, 6x menos 8x, né? Daria menos 2x. Esse número aqui a gente não está mexendo com ele, não. Então, a resposta da letra B ficou assim, ó, menos 2 raiz de 3. Agora, nós vamos ver exemplos com outras operações, né? Multiplicação. Nós podemos multiplicar as raízes de mesmo índice. Então, como aqui são duas raízes quadradas, eu vou multiplicar os números de fora e os números de dentro. A gente só não vai misturar o número que está de fora com o que está de dentro, tá? Então, vai ficar 3 vezes 2, 6, e 5 vezes 3, 15. E aí você mantém o radical com o mesmo índice. Então, fica assim. Divisão, mesma coisa. A gente pode simplificar os números que estão de fora, né? Eu estou dividindo aqui, eu posso simplificar o 2 com 4, vai dar meio. E eu posso dividir as raízes aqui, o 10 por 2. Então, vai ficar meio. A raiz de 10 sobre a raiz de 2 vai dar raiz de 5. Então, a gente pode deixar esse 1 aqui, né? Ou colocar só raiz de 5 sobre 2. Correto? Então, vai ficar... Simplifiquei a fração e dividi dentro da raiz, né? Então, a gente pode fazer a operação de multiplicação e divisão com os números que estão dentro dos radicais, desde que o índice seja o mesmo, tá certo? Se o índice for diferente, a gente vai ter que trabalhar no radical para ficar com o mesmo índice, né? Usar um radical equivalente. E potência e raiz, gente, as potências e raiz você pode fazer em qualquer ordem. Tanto faz você tirar a raiz de um número e depois elevar uma potência, como fazer primeiro a potência e depois a raiz. Então, você pode escrever assim, ó, não tem problema nenhum, né? Como aqui dá para dividir, o 4 dividido por 2, você pode dividir direto, vai dar 3 ao quadrado, né? Ou se você preferir,
usar o raciocínio dos exemplos anteriores, né? Ó, o 3A4 você vai agrupar de 2 em 2. Então, como a raiz é quadrada, esse 3 vai sair da raiz e esse aqui também. Então, não vai ter mais raiz, né? Vai dar uma resposta inteira, vai dar 9. Certo? Vai dar 3 vezes 3, não vai ficar nada dentro da raiz. Correto? Então, a potência raiz você pode trocar a ordem tranquilamente. Nesses exemplos, nós vamos ver como que a gente pode agrupar os radicais em um só. Se a gente tiver uma raiz dentro da outra, muito simples, a gente vai multiplicar os índices. Então, aqui é índice 2 e aqui também é índice 2, vai ficar a raiz quarta, né? Só isso. Agora, se tiver um número aqui, né? Esse número aqui, gente, não tem como eu fazer a multiplicação dos índices aqui direto. Então, o que eu posso fazer? Eu vou colocar esse 3 dentro da raiz. Como ele vai entrar numa raiz quadrada, ele vai entrar como 3 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de raiz de 3 ao quadrado vezes 2. Né? Da mesma forma que a gente pode extrair o número quando ele está ao quadrado, se ele estiver aqui de fora, eu posso inserir ele dentro, né, da raiz com o expoente igual ao índice dela. Agora, eu posso multiplicar aqui, ó. 3 vezes 2 vai dar 6, vai dar raiz sexta. E resolvendo essa operação aqui, 18. Então, na verdade, esse número aqui é raiz sexta de 18. Bom, esse exemplo aqui é uma expressão numérica, né, que envolve algumas raízes. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou resolver essas potências aqui, tá vendo? Olha. Então, eu tenho o 2 e a raiz de 3, que estão elevados ao quadrado. Então, o 2 ao quadrado, a gente vai elevar normalmente, vai dar 4. Essa raiz ao quadrado, uma operação vai cancelar a outra, então vai ficar somente o 3, certo? Aqui é a mesma coisa. O 4 ao quadrado, 16, e o raiz de 2 ao quadrado deu 2. Então, no fim das contas, vai ter só o número inteiro aqui nessa parte, né? E aí, agora, eu vou trabalhar nessa outra parte aqui, ó. Aqui eu vou ter uma raiz e uma potência, né? Então, tem mais de um jeito de resolver esse cálculo, mas eu posso fazer a raiz quadrada primeiro e depois elevar a potência, né? Eu posso fazer a raiz quadrada de 9, que é 3, e elevar o 3 ao cubo. Então, eu vou escrever assim, ó. Eu vou resolver a raiz quadrada e vou deixar essa potência, né? E aí, para a gente resolver essa divisão, eu poderia, né, multiplicar isso aqui tudo, multiplicar isso aqui e no final fazer essa divisão. Ou então, eu posso escrever na forma de fração para eu poder simplificar, para ficar melhor, olha. 4 vezes 3 vezes 16 vezes 2 dividido por 4 vezes 3 ao cubo. Vai ficar bem mais fácil, olha. O 4 eu já cancelo aqui. E esse 3 eu cancelo com o 3 ao cubo. Como aqui o expoente é 3 e aqui eu tirei 1, vai sobrar 3 ao quadrado aqui embaixo, ó. E aqui vai ficar 16 vezes 2. Bem mais simples, né, ó? Então, a resposta 32 sobre 9 para essa expressão. Bom, essa é outra operação muito usada, né, com as raízes, que é a racionalização do denominador. O que é isso? Nós vamos fazer uma operação com a fração, de modo a reescrever essa fração sem a raiz no denominador. O denominador vai virar um número racional, né? E essa raiz vai aparecer no numerador, entendeu? Não é uma coisa obrigatória, né, a gente fazer, mas é usual, né, você ter uma questão de vestibular de Enem, que a resposta que você chegou nesse resultado, ela esteja nas alternativas racionalizada, né? Então, é uma maneira de reescrever o número. Igual a gente simplifica frações de inteiros, né? A racionalização é uma operação que muda a cara da fração sem mudar o valor dela. Então, vamos lá. Se você tiver no denominador a raiz, né, multiplicando um número ou apenas a raiz, né, não tiver soma nem subtração, a gente vai multiplicar em cima e embaixo, né, o numerador e o denominador, por essa raiz que aparecer ali embaixo. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, tá ok? E vai fazer a multiplicação normal. Vai ficar 3 raiz de 3, e aqui embaixo vai dar 2 raiz de 9. Só que a raiz de 9 é 3. Então, na verdade,
vai ficar 2 vezes 3, tá vendo? Ó, que é um número racional, um número inteiro, né? Posso cancelar aqui, se for possível simplificar, né, os números que estão de fora da raiz. E cheguei aqui no meu resultado racionalizado, raiz de 3 sobre 2. No exemplo B, nós vamos multiplicar por raiz de 7, tá? É a raiz do denominador que eu quero tirar. Então, não tem problema ter outra raiz aqui em cima. Você resolve normalmente, tá bom? Então, nós vamos multiplicar ali, ó. A parte do numerador vai ficar raiz de 35. E aqui embaixo, raiz de 49, que é 7, certo? Então, sempre que você multiplicar duas raízes quadradas iguais, né, vai dar o próprio número que está lá dentro. Então, esse é o primeiro caso de racionalização, que é o mais simples. Esse outro exemplo é um outro caso de racionalização, que é quando a gente tem uma soma ou subtração aqui no denominador. Então, nós vamos multiplicar por os mesmos números que estão ali, só que com operação trocada. Então, se aqui for menos, a gente vai usar o mais. Se aqui for mais, nós vamos usar o menos, certo? Por que a gente fez isso? Porque aí a gente vai resolver essa multiplicação aqui. Se você fizer por distributiva, você vai ver que alguns termos vão se cancelar, né? E aí, você pode usar também aquela regrinha do produto notável, né? Tem um produto notável, que é o produto da soma pela diferença, que é só você fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Eu vou fazer usando ele porque vai sair mais rapidinho. E a gente vai resolver o denominador primeiro, deixar o numerador esperando, tá? Não vou fazer essa conta aqui em cima, porque vai ficar mais fácil. E aí vou resolver a raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Pode usar essa regrinha sempre, tá? Dessa maneira aqui. Ou se preferir fazer a distributiva, termo a termo, você vai ver que vai chegar na mesma resposta. Então, aqui eu fiquei com esse numerador aqui, e que vai ficar 3 menos 1, que vai dar 2. Eu vou poder simplificar esse 4 com esse 2, né? Na hora que eu simplificar esse 4 com esse 2, não vai ter denominador, o denominador vai ficar 1, e vai ficar assim, ó. Aí pode ser que você pode deixar a resposta assim, ou pode deixar multiplicada. Aí faz a distributiva aqui, ó. 2 raiz de 3 mais 2, certo? Então, a gente deixa o numerador para multiplicar depois, por causa dessa possibilidade de simplificar. Se você vê que não vai dar para simplificar, você já pode multiplicar aqui direto, não tem problema nenhum. Bom, eu quero resolver essa expressão aqui. O que eu vou fazer? Como é uma soma de duas frações, eu vou racionalizar primeiro, para depois eu fazer o MMC e somar. Vai ficar mais fácil aqui minhas contas, olha. Essa primeira fração, eu vou reescrever aqui embaixo. E eu, para racionalizar, eu preciso multiplicar por raiz de 2 menos 2 e resolver igual o processo aí do exemplo anterior. Como aqui em cima é 1, não vai mudar nada. E aqui embaixo vai ficar quadrado do primeiro termo, 2, menos quadrado do segundo, 4. Então, na verdade, ficou menos 2 aqui embaixo, ó. Raiz de 2 menos 2 sobre menos 2. Se você não quiser deixar o denominador negativo, você pode multiplicar em cima e embaixo por menos 1, né? Que você vai trocar o sinal de todos os termos, ó. Menos raiz de 2 mais 2 sobre 2, ok? Pode deixar assim também. E vou fazer a mesma coisa com a outra fração, olha. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 mais 3 para racionalizar essa fração. O numerador vai ficar isso mesmo, e aqui vai ficar quadrado do primeiro, 3, menos quadrado do segundo, 9. Então, vai acontecer a mesma coisa, olha, o meu denominador aqui vai ficar menos 6. Para você não ficar com esse menos, você pode multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Vai dar menos raiz de 3, menos 3 sobre 6. Correto? Aí agora a gente pode somar, né, essas duas frações aqui e eu vou chegar no resultado final da minha expressão. Agora eu vou finalizar aqui essa operação, vou fazer o MMC das duas frações,
que vai ser o próprio 6. 6 dividido por 2, 3. Vou multiplicar todo mundo aqui por 3, olha. Vai ficar assim. 6 dividido por 3, 1. Multiplica por 1, vai dar na mesma. Agora eu vou somar o que dá para somar aqui nessas duas, né? Que vai ser o 6 com menos 3. Esses dois eu não vou somar porque são frações, são radicais diferentes. Vai ficar 3 raiz de 2 menos raiz de 3 mais 3 dividido por 6. Essa vai ser a resposta final aqui daquela soma de frações.